Quinta lei do trabalho de José: ideias inovadoras. Pela história de José, nós podemos imaginar como era o comportamento de José no seu dia a dia. Por exemplo, na casa de Potifar, onde ele foi colocado sobre todas as situações, ele foi colocado sobre toda a casa de Potifar, porque ele fazia as coisas como ninguém mais fazia. Tá? A Bíblia, em vários momentos, mostra que ninguém trabalhava como José, que ninguém era como José. O faraó depois vai dizer que José, ele não era comparável a ninguém no Egito. Então, o que que a gente tem? A gente tem José várias vezes no seu quarto, nos seus momentos de descanso, nos seus momentos de meditação, ele pensando em formas diferentes de fazer as coisas que são feitas todos os dias. Todos os dias no ambiente de trabalho, a gente tem a oportunidade de fazer as coisas como sempre foram feitas ou fazendo as coisas de maneira inovadora. José provavelmente ele olhava para como eram produzidos os alimentos nas fazendas de Potifar e ele pensava: ah, talvez se a gente começar a estocar desta maneira, talvez se a gente faz uma linha de produção. Ideias inovadoras, elas mudam o curso da humanidade. Quando Henry Ford ele muda a forma como os carros eram montados de uma situação que era praticamente artesanal para uma linha de produção onde cada um fazia uma parte e basicamente, por mais que você tenha uma automação grande nos dias de hoje, tudo é feito dessa maneira. Quando ele muda a maneira como são feitos os veículos, ele cria uma indústria poderosa e ele cria uma empresa que tem status. Até hoje, ele muda a forma como as coisas são feitas. José era uma pessoa desse tipo. José mudou a forma como se entendia os anos de fartura no Egito. Nos anos de fartura no Egito, normalmente as pessoas comiam mais, bebiam mais, porque eram anos de fartura. E basicamente todo mundo fez isso, tanto que a gente vai ver a história da fome quando começam os 7 anos de escassez. Talvez, tendo a mesma informação que José tinha, outras pessoas não teriam a ideia de estocar, de recolher parte da produção, tá, das pessoas por um tempo e estocar para esses anos de vacas magras. Esses anos de vacas magras basicamente fizeram com que o Egito avançasse enquanto todos estavam falindo, indo para o buraco. Basicamente é isso. Basicamente, o pensar diferente de José, levado a Faraó, fez com que ele pudesse, com que ele efetivamente trouxesse um domínio totalmente poderoso para o Egito, porque ele ousou pensar diferente do que todas as outras pessoas pensavam. Quando alguém vai para a cadeia, como José, depois de ter sido injustiçado na casa de Potifar, ele vai para a cadeia, muitos fariam o que a maioria dos presos fazem: fica lá, no seu canto, talvez leia, talvez faça coisas para si mesmo. Mas José ele pensou diferente. Pensando diferente, José, o que que ele fez? Ele se tornou importante dentro da cadeia, ele se tornou responsável pela prisão. Vendo também outros presos, ele poderia ter feito como qualquer preso faria, se preocupado consigo mesmo, mas ele pensou diferente. Se eu tiver uma palavra certeira para esses servos de Faraó, talvez eu tenha uma chance de sair daqui. Isso aconteceu. Ele é esquecido no primeiro momento, mas depois ele é lembrado. Ideias inovadoras, elas garantem a sustentabilidade dos negócios. E não importa se você é bem-sucedido hoje. José precisou inovar nas épocas de vacas gordas. José precisou inovar na época em que tudo estava indo bem, porque ele sabia que viria um tempo ruim pela frente, ele precisava estar
preparado. Muitas empresas elas foram completamente destruídas, deixadas no passado, porque elas não se atentaram às mudanças que poderiam ver. E um dos exemplos mais clássicos no mercado corporativo é o exemplo da Kodak. A Kodak ela dominava o mercado de máquinas fotográficas e filmes fotográficos. Ela era extremamente dominadora, ela era a maior empresa do setor na sua época. E os CEOs, os presidentes, os diretores estavam satisfeitos com o resultado que tinham. Mas a Kodak ela tinha um setor de pesquisa, e o setor de pesquisa da Kodak apresentou para eles a primeira máquina de fotografia digital. Mas o presidente e os diretores não se atentaram a essa inovação, não pararam para pensar que no futuro o mercado poderia ser diferente, e baseados na liderança que eles tinham no mercado de foto, de máquinas fotográficas e filmes, eles optaram por não investir nessa tecnologia. Algum tempo depois, a Sony lançou a primeira máquina digital. Talvez o desenvolvimento da Kodak por suas lentes, por uma série de benefícios que eles tinham, teria sido melhor, mas eles não se atentaram para a ideia inovadora que estava chegando. E nesse momento, eles perderam o domínio a ponto de quase entrar em falência. Uma empresa que era dominadora escolheu não inovar e se tornou uma empresa irrelevante no mercado de fotografias. Hoje eles retornaram a algum protagonismo, mas nem perto do que eles tinham na época do domínio das fotos. Por quê? Porque eles não se atentaram à necessidade de inovar, mesmo quando as coisas estão andando bem. A gente tem a tendência a utilizar aquela frase: time que está ganhando não se mexe. Mas não é uma verdade. Na verdade, nós precisamos estar inovando sempre. Quando o primeiro computador ele foi colocado diante das pessoas, o computador da Macintosh era melhor do que o computador da Microsoft. Tá? Steve Jobs ele tinha um produto melhor do que o do Bill Gates, mas o Bill Gates ele teve uma ideia inovadora. Ao invés de apresentar um produto pronto para as pessoas, ele apresentou um produto que iria se atualizando ah, periodicamente. Ele entregou um produto que tinha falhas e todo mundo que já usou um Windows na vida sabe que o Windows em algum momento ele dá algum problema, mas ele apresentou uma solução inovadora. Eu sei que em algum momento vai dar problemas, mas ele vai te trazer um ganho de produtividade muito grande que vale a pena e no momento em que os problemas são reportados, a gente vai atualizando e vai corrigindo essas situações. A Apple foi uma empresa muito menor do que a Microsoft por muito tempo, até que eles optam por uma inovação que ninguém tinha. Antes do lançamento do primeiro iPhone, a empresa dominante do mercado de celulares era a Nokia. Você deve se lembrar dos celulares da Nokia, que eles se tornaram onipresentes nas mãos de muitas pessoas. Havia a Motorola, que tinha alguns aparelhos, mas a Nokia dominava com celulares extremamente eficientes e fortes. Porém, o que a Apple fez? A Apple lançou uma nova forma de se relacionar com o celular, com uma tela de toque, com um sistema em que você poderia fazer muito mais coisas do que apenas ligações. Vamos combinar. Hoje em dia, nosso relacionamento com o telefone é muito maior do que apenas ligar. Eu diria que a maior parte do uso dos telefones, dos smartphones de hoje, não tem a ver com ligações. Inclusive, eu estou gravando esse vídeo com um smartphone, que agora uniu, inclusive as câmeras digitais, dentro de um celular. Basicamente, o que a gente tem? A gente tem uma ideia inovadora que ela revoluciona a forma como as coisas são feitas. E assim, pasmem, a Nokia também tinha essa tecnologia
desenvolvida. Outras empresas, a Samsung tinha tecnologia desenvolvida para criar. Precisamos estar atentos às ideias inovadoras que nos fazem avançar, mesmo nos momentos em que as coisas estão bem. É sempre importante parar para pensar em formas diferentes de fazer o que fazemos todos os dias. Obviamente que é possível prolongar ainda por um tempo fazendo as mesmas coisas, e é por isso que as pessoas muitas vezes tomam uma atitude cômoda de se manter fazendo as mesmas coisas, mas é a inovação que garante o futuro. Deus, na Bíblia, ele se mostra como um Deus criativo. Deus, na Bíblia, ele várias vezes fala: farei algo novo. Muitas vezes nos Salmos a gente tem cantai um cântico novo. Deus, ele gosta de novidades. Deus, ele gosta de formas diferentes de fazer as coisas. Os princípios, eles não mudam. As formas mudam. A tecnologia ela avançou de tal maneira que aquilo que a gente fazia antigamente não faz mais. Tá? Pense no circuito das igrejas. Por um grande tempo, o evangelismo ele se dava batendo de porta em porta. As pessoas iam inicialmente nas praças, depois nas casas, e isso era extremamente eficiente. Não significa que não traga resultado ainda hoje. Tá? Mas depois, muitos evangelistas utilizaram a TV aberta como forma de evangelismo e elas dominaram o amplamente as igrejas, porque eles tinham espaço na TV aberta. Agora a internet, canais de YouTube, redes sociais, ela revoluciona ainda mais a forma como a gente encontra as pessoas. Basicamente, mesmo fazendo a mesma coisa, que é o princípio que não muda, levando o evangelho de Jesus para as pessoas, as igrejas precisaram inovar a forma como isso é feito. A gente precisa entender isso. Os princípios, eles são eternos. E o princípio da inovação é um princípio eterno. Mas as formas, elas mudam. E a gente precisa estar disposto a inovar. Muitas igrejas perderam a sua relevância e caíram e diminuíram e pararam de existir porque elas escolheram fazer a mesma coisa de sempre. Muitas empresas correm o mesmo risco, muitas empresas ficaram no passado. As empresas que sobrevivem, as empresas que se mantêm, são as empresas que escolhem fazer coisas diferentes. Por isso, grande parte dos orçamentos das melhores empresas elas são para pesquisa. Por quê? Porque a única forma de você se manter no topo é você apresentando coisas novas. Se você não apresentar coisas novas, alguém vai apresentar coisas novas e você vai ficar obsoleto. O especialista em telégrafo, hoje ele não tem emprego em lugar nenhum. Espero que esteja bem aposentado. Mas um especialista jovem em telégrafo, na mudança do telégrafo para outras formas de comunicação, ele perdeu completamente a sua relevância. Um datilógrafo, quem utiliza um datilógrafo? Em breve, escrever cartas, ter correspondências, vai ficar para o passado. Muitas coisas ficaram no passado. E a única forma de nos mantermos relevantes é sermos inovadores. José era inovador. José, ele parava, José analisava, José via como outras pessoas trabalhavam. Inovar não significa necessariamente fazer tudo pela nossa cabeça. Inovar é também observar pessoas que fazem diferente da gente e adaptar para o nosso dia a dia. Inovar, às vezes, inclusive, é voltar para ideias do passado. Quando a gente tem uma saturação de ideias do presente, muitas vezes nós precisamos inovar. Quer uma inovação? Hoje muitas pessoas têm ganho dinheiro com peças exclusivas, artesanais. Por quê?
Porque numa época em que tudo é feito de maneira padronizada, voltar a trabalhos feitos à mão, únicos e exclusivos, é uma inovação. As joias mais especiais, elas são frutos da criatividade humana de fazer algo novo e único, muitas vezes. Então a gente precisa inovar. Inovar não significa necessariamente não revisitar o passado. Inovar significa fazer diferente coisas que estamos acostumados a fazer. E as inspirações estão em vários locais. Algumas coisas não mudam, a maioria das coisas vão continuar sendo produzidas de maneira massificada. Mas inovar é, às vezes, perceber que existe um nicho de mercado para coisas exclusivas. Basicamente, a gente precisa entender isso e mostrar soluções diferentes. Você só vai manter os seus clientes se você tiver soluções para ele. E soluções significa muitas vezes pensar o diferente. No meu dia a dia de trabalho, muitas vezes o meu sucesso profissional ele se deve a fazer coisas que nunca ninguém havia feito. Inovar é a chave para se manter competitivo. Fazer as coisas do mesmo jeito te torna obsoleto. Mudar faz com que você tenha uma situação nova. Tinha determinados momentos no banco onde eu trabalho que vinham pessoas querendo operações de crédito, e as operações de crédito vinculadas, normalmente a maneira mais simples de fazer era vinculado à conta. Então, quando ele não tinha a conta na nossa agência, poderia ser feito o empréstimo, porém esse resultado ele não viria para a agência. Mas olhando os dados, olhando os normativos, percebi que existia um tipo de contrato específico para clientes com conta salário, na qual você poderia inclusive dar um desconto de taxa de juros para o cliente e apresentar para ele e trazer esse resultado diretamente para a agência. Basicamente, essa inovação trouxe muitos milhares de reais em crédito, que é o core business de um banco, porque eu escolhi fazer diferente. Muitas vezes os clientes eles chegam com uma ideia fixa e eu posso dizer sim ou não para ele, mas eu posso observar a necessidade que ele tem e apresentar uma solução inovadora, trazendo resultado, benefício para o cliente, trazendo resultado para a empresa. Muitas pessoas chegaram fixas com o financiamento, pedindo financiamento habitacional. Eu olhei a situação e falei: olha, na sua situação, que você tem uma boa entrada, você tem uma situação, a sua situação é melhor com consórcio. Mas as pessoas têm uma ideia antiga, consórcio demora. Então eu precisei entender o processo e mostrar para ele. Não demora, desde que a gente faça os cálculos corretos e você tenha o valor necessário para um lance que seja contemplável. E eu posso dizer que eu já contemplei mais de 10 cartas na primeira assembleia nos últimos 2 anos. Por quê? Porque eu escolhi fazer diferente, não fiz uma distribuição simples, uma venda simples de produto. Eu analisei a situação e introduzi uma inovação para o cliente que foi diferencial na vida dele. Não importa a sua profissão, não importa se você trabalha construindo casas, não importa se você trabalha fazendo objetos de madeira. A inovação sempre vai te trazer benefícios, novas estéticas, novas funcionalidades, novos materiais que tornem muitas vezes mais barato ou mais resistente o produto que você vende, torna-se uma estratégia que vai fazer com que você seja competitivo para o futuro e se mantenha no topo, se mantenha ou alcance o topo. A China percebeu que eles não seriam os melhores no mercado de carros a combustão. Tá? Isso quem fala é o CEO da JAC Motors no Brasil, Sérgio Habib. Ele fala que a China percebeu que eles não seriam nunca o topo dos carros a combustão, que são os carros que a gente conhece mais
os carros que a gente mais conhece, os carros mais comuns. Então, o que que eles fizeram? Eles continuaram produzindo carros a combustão, porém eles investiram em pesquisa para que eles fossem os melhores nos carros elétricos. E hoje os melhores carros elétricos eles são chineses. Podemos discutir se isso é bom ou mal no Brasil, se funciona aqui ou não, mas no mercado que eles estão inseridos, para as necessidades que eles têm e para o ganho financeiro que eles têm hoje a melhor tecnologia de carros elétricos do mundo. Eles inovaram e fizeram algo diferente e eles se tornaram relevantes e eles dominam essa área. Não é a Tesla dos Estados Unidos que domina essa área, são os chineses, porque eles escolheram fazer diferente. Enquanto todo o Ocidente otimizava e melhorava os veículos a combustão, eles perceberam que eles não alcançariam, eles fariam apenas cópias, reproduções do que era feito. Então eles escolheram inovar. Escolha inovar. Escolha fazer diferente. Escolha fazer algo novo. E eu vou deixar um desafio para você no fim desse vídeo. Nessa semana, olhe para o seu dia a dia de trabalho e introduza algo diferente. Veja a sua rotina, aquelas coisas que você faz todos os dias. E busque, encontre uma solução diferente. Depois volte aqui nesse vídeo e comente. Deixe seu like também, compartilhe o vídeo se esse vídeo ele foi importante, ele foi relevante para você. Tá? Se você não gostou, o dislike também faz parte. Deixe seu comentário, interaja comigo. Tá? A ideia é que a gente possa crescer juntos, tanto na fé quanto no mundo dos negócios, porque a fé e os negócios andam juntos. Deus é um Deus inovador e os seus discípulos são inovadores, fazem coisas diferentes todos os dias. Quinta lei do trabalho de José: seja inovador. Você não vai se arrepender.